Eu quero deixar dois textos. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. A palavra diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 fala que e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então preste atenção que o verso 9 fala que nós devemos honrar ao Senhor. A gente deve honrar o Senhor com o quê? Com os bens, com as primícias de toda a nossa renda. E aí vem a promessa, quando cumprimos o princípio, vem a promessa da provisão. Versículo 10 fala sobre esta promessa de que se encherão fartamente os nossos celeiros, transbordarão de vinho os nossos lagares. Quando vamos para Malaquias, no capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, presta atenção a palavra do Senhor falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ainda no 10, volte para lá, por favor. Então, o que a palavra está falando aqui? Que a gente deve o quê? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui não está falando, inclusive, só de dízimos, está falando do quê? De todos. Então, entendemos que tudo que temos, nós precisamos entender que vem do Senhor. Eu entendo que 100% que eu tenho vem de Deus, porque Ele me deu a vida. Quem que está te dando aí o ar que você está respirando nesse momento? Quem tem o poder sobre você? É você mesmo? Quem tem a última palavra? É Deus. Ele deu a vida. Então, Ele tem o controle de tudo. Então, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viemos a ser, nós precisamos entender que vem do Senhor. Então, as nossas finanças precisam também se enquadrar dentro dos princípios de Deus. Isso aqui não tem a ver com tirar dinheiro de ninguém. Isso aqui não tem a ver de deixar alguém pobre. Não, isso aqui tem a ver de reconhecer Deus na nossa vida e entender que Ele nos dá tudo e Ele definiu que nós deveríamos devolver 10%. Eu entendo que dízimo não é, nós nem damos, nós devolvemos. Esse é meu entendimento. É uma devolução, porque tudo vem de Deus. Então, se vem dEle, se Ele me está dando a capacidade de trabalhar, de ter um trabalho, de ter um negócio, de ter um salário, de ter uma renda, de ter uma reforma, seja lá o que for, Ele está me dando a capacidade. Então, Ele me deu. Então, eu entendo que eu vou devolver para Ele. É esse o entendimento que temos. Agora, deixa eu te lembrar aqui a palavra, que isso tem a ver, não é que Deus precisa. Não. Isso aqui tem a ver que foi a forma que Deus deixou para que houvesse provisão na casa do Senhor, na obra do Senhor, e a forma que Deus estabeleceu para que através disso nós estivéssemos tendo o favor dEle nas nossas finanças e Ele pudesse tanto nos abençoar financeiramente como também repreender o devorador. Então veja a segunda parte do versículo, fala, no 10, continua lá, para que haja mantimento, não é? Trazei os dias à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor, na obra do Senhor. E aí provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provisão para você, para mim, para nós. Ok? Ou seja, o Deus que é o dono da prata e do ouro, que não precisa de nada meu, Ele tem dado a minha vida, a sua vida, a oportunidade de sermos cooperadores na sua obra, inclusive financeiramente. Irmãos, isso é um princípio lindo que Deus estabeleceu. Eu posso, Deus não precisa, mas Ele estabeleceu que eu posso ser coadjuvante nessa obra também a nível financeiro. Isso é fantástico. Então, os meus dízimos, as minhas ofertas servem para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja provisão na obra do Senhor. Mas não é só para isso, serve também para que venha a bênção do Senhor sobre as nossas finanças. E aí vem, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E veja o verso 11. O verso 11 me chama a atenção, porque a palavra fala, por vossa causa repreenderei o devorador. Quando cumprimos princípio. Está entendendo? Existem legalidades no mundo espiritual, irmãos. Existem legalidades, só que a gente precisa compreender que quando nós fazemos o que é para fazer, tanto nós autorizamos ações de Deus na nossa vida, como também desautorizamos ações do diabo, como aqui. Como aqui o próprio Deus
declara: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O princípio de Deus é muito claro. Ele quer trazer a bênção, Ele não quer tirar nada de ninguém, Ele quer nos abençoar. O que Ele quer, irmãos, é que a gente entenda que temos o entendimento que o mundo espiritual, o mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. O mundo espiritual, na realidade, ele é mais importante do que tudo, mas muitas vezes nós não temos essa compreensão, mas que os nossos olhos sejam abertos para termos essa compreensão. Deus não quer tirar nada de você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está em casa. Pelo contrário, o propósito de Deus é trazer a bênção. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus disse? Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham com abundância. O projeto de Deus é que você tenha as suas finanças equilibradas, provisão nas suas finanças. O projeto de Deus é que você viva bem, meu irmão, minha irmã. Deixa eu dizer, sim, Deus tem um projeto de que nós tenhamos uma vida aí abençoada. O verso 10 declara essa provisão de Deus na nossa finança, Ele abrindo a janela do céu e derramando bênção sem medida. Isso aqui é promessa de Deus. Então, fique atento, cumpra princípios e viva a bênção de Deus na sua vida. Amém? Nós, devido a todo esse processo aí da pandemia, obedecendo às nossas regulamentações, não temos o momento da oferta aqui, mas você pode tanto contribuir através aí da conta bancária, você pode fazer online, ou mesmo depositando, transferindo, ou aqui mesmo antes ou depois do culto, durante o culto, como for, mas nos locais específicos onde você mesmo chega lá, deposita sua oferta ou seu dízimo, mas continuamos aí no meio do que quer que seja, obedecendo ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar consagrando nossos dízimos e nossas ofertas. Senhor, eu quero consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, te agradecer, Pai, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Eu quero te louvar nesta hora, bendizendo o teu nome, pela tua fidelidade e pela forma como o Senhor tem provido para nós, Pai, e a tua promessa é tremenda. Muito obrigado. Eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, ó Deus, nessa hora, aqueles que estão em suas casas. Eu abençoo aqueles que têm entendido o propósito, cumprido o princípio, que o Senhor continue provendo na vida deles. Eu quero consagrar nessa hora dízimos e ofertas, processos missionários também, ó Deus, que o teu povo tem contribuído, abençoado. Eu quero consagrar ao Senhor. Quero consagrar ao Senhor todas as iniciativas, tudo aquilo que tem sido feito. Nós abençoamos, Pai, e te agradecemos. Eu quero também abençoar aqueles que ainda não têm o entendimento, mas que eles também tenham, que os seus olhos espirituais sejam abertos, ó Pai, para que a gente possa ver a plenitude também nas nossas finanças, sabendo que o Senhor não precisa de nada, mas o Senhor estabeleceu assim, para que nós pudéssemos ver milagres, provisão, e para que através disso também nós pudéssemos mostrar, ó Deus, nossa obediência, nossa honra ao Senhor, nossa generosidade, nosso coração que não está apegado com as coisas, mas que está apegado ao Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Bem, antes de ir para a palavra, vamos continuar orando aí pelo pastor Fábio, né? Pastor Fábio teve aí uma lesão, né? Sua rótula do joelho deslocou, então ele está aí um pouco limitado, não é? Mas estamos orando aí pela recuperação, né, do pastor Fábio, que Deus possa abençoar ele nessa recuperação, tá bom? Vamos estar continuando aí orando pela vida dele, tá? Quero louvar a Deus por todos que estão aqui. Temos o Nuno que nos visita. Nuno, bem-vindo, viu? Um prazer ter você aqui mais uma vez, né? Que Deus abençoe, fique bem, sinta bem no nosso meio, né? Os demais já são de casa, então glória a Deus, estamos juntos. Você que está aí com a gente, talvez você também não seja da Missão Cristã Portuguesa, talvez é a primeira vez que você está também acompanhando aí online, inclusive a gente continua aí sempre falando para a gente continuar partilhando, para que outros possam estar recebendo. Você que hoje está
pela primeira vez assistindo talvez a este culto, eu quero convidar você a continuar, não é? E não só assistindo, mas cultuando, realmente participando conosco, mesmo que aí em sua casa, no seu trabalho. Mas Deus abençoe onde você estiver, e você é muito bem-vindo a estar com a gente, e estamos aí com o propósito de servir. Se você é de Jersey, temos nossa equipe pastoral, temos a nossa liderança que está à disposição também para servir você, e além dos nossos cultos aqui presenciais e que são transmitidos também online, nós temos nossos lares de paz, nossas células que estão nas casas. Então queremos servir sua vida. Qualquer coisa, entre em contato, faça um contato aí mesmo no Facebook, que você estará tendo o nosso retorno, ok? Lembrando que quinta-feira nosso culto é às 20h com transmissão. Nós estamos dando preferência para o online, porque quinta só dá para ter um culto, né? Por causa do horário. Então não tem como mesmo a gente servir como aqui, que servimos com 2 cultos, nos 2 ambientes, aqui no Lyric Hall. Então nós ainda podemos ter em cada momento 40 mais 10, né? 20 mais 5 aqui, 20 mais 5 lá, né? Que é 20 do pessoal geral e 5 do staff. Então ainda conseguimos aí está aí gerindo um pouquinho. Quinta-feira já não é possível, então nós estamos dando preferência online, mas a igreja está aberta na mesma, tá bom? Só podemos ter, no caso, o máximo de 20 mais 5 pessoas aí, 25 pessoas no máximo que podem estar aqui, mas estamos aí com a transmissão 20h na quinta-feira, e domingo nossos cultos, como você já recebeu o aviso aí, pelo menos das 11 estamos aí sendo colocando aí na transmissão. Deus abençoe você. E eu quero convidar você que está assistindo aí em casa, se você puder, partilha aí o culto. Eu já pude partilhar, o pastor Fábio compartilhou com a gente no grupo, né? Eu mesmo já partilhei antes do culto aí começar, para que outros possam ver, né? Quem não é amigo aí ainda não segue a Missão Cristã Portuguesa, mas pode ter aí através da sua página do Facebook o acesso a este culto e consequentemente ser abençoado por Deus. Vamos para a palavra? 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a seguir. Nós vamos ler esse texto, 2 Reis 6, do 8 a seguir. Vamos estar tendo aqui a leitura da palavra do Senhor. Ok? Já temos aqui na tela, você que está aí procurando aí, mas vamos então fazer esta leitura. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua cama de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas. O que ele respondeu? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uau! Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peste esta gente cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Depois o texto continua, mas a gente está com um tempo tão limitado, e hoje eu tenho que compartilhar alguns vídeos também, algumas coisas como testemunho. Mas presta atenção no versículo 16. Eu queria que nós pudéssemos ter atenção aí ao versículo 16, que é o nosso texto, que pode ficar aí como algo que chame realmente a nossa atenção para o propósito que eu creio de Deus para essa palavra nessa manhã. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Podemos ler juntos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco no primeiro culto. O Senhor vai falar conosco agora no segundo culto. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado por não estarmos sozinhos. E obrigado pela Tua palavra que declara assim para nós: não temas. Não temas. Obrigado, Senhor, por saber que quando estamos com o Senhor, mesmo que estejamos sozinhos, humanamente falando, nós somos maioria por causa do Senhor em nós. Eu quero te agradecer pela Tua palavra e que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa manhã eu queria compartilhar, porque vocês sabem e vocês participaram comigo desta viagem missionária que eu estive fazendo nessas 2 últimas semanas. Eu saí aqui de Jersey só com o bilhete de ida e até parte do caminho. Mas eu tinha uma palavra de Deus para ir. Esse texto foi um dos textos que Deus usou para falar ao meu coração, e eu quero trazer esse texto aqui, porque foi o texto que Deus usou para falar, inclusive, ao meu coração, e dando para mim o entendimento que eu precisaria ir. Eu fui sozinho, a gente geralmente vai em equipa, quando vai para fazer seminário ou algo assim, mas, na realidade, nem eu podia ir, quanto mais uma equipa. Quando eu saí de Jersey, eu saí ainda não tendo a possibilidade de chegar em Moçambique e ter um visto. Não havia possibilidade. Pastores, amigos, não só da nossa igreja, da nossa missão, mas também um outro pastor em Maputo, pastor Sérgio Álvares, um pastor muito querido e também muito influente lá. Eles estavam em contato, inclusive tendo amigos na própria migração em Moçambique, até em cargos de chefia, e eles estavam em contato, e até a sexta-feira, a palavra que nos foi dito ainda não é possível. O governo já disse que vai autorizar a entrada de turistas sem a necessidade de quarentena, mas ainda não foi baixado o decreto na Assembleia, enfim, não tinha decreto, não podia ainda vir. Mas eu tinha uma palavra de Deus que era para ir. E sabe, queridos, quando a gente entende aquilo que Eliseu aqui fez o seu servo entender, quando a gente entende que não tem a ver com o físico, tem a ver com o espiritual, eu quero, através dessa palavra, levar você ao entendimento de que a gente não tem que ficar preso àquilo que estamos vendo no físico, mas, acima de tudo, nós temos que entender que há um Deus que está no controle de tudo e um Deus que fala para nós em todos os momentos, e Ele diz assim: não temas. Você não está sozinho. Não temas. Quando a gente entende que o Senhor está ao nosso lado, quando a gente entende que nós nunca estaremos sozinhos, por mais que humanamente falando, o que a gente veja seja não, não, não e não, mas se o Senhor fala sim, é o sim que vale. Deixa eu dizer isso para você mais uma vez. A gente tem que ter a compreensão que nós
o que vale para nós não é o que as pessoas aí fora dizem, e até mesmo o que o próprio governo pode dizer quando Deus tem a última palavra. É claro que nós somos submissos, irmãos, às autoridades, entendemos isso e procuramos seguir à risca o que o nosso governo fala. Nós temos o entendimento de honrar, né, de ser submisso às nossas autoridades, temos o entendimento, mas querido, se tem uma autoridade que tem que ser honrada e que temos que ser submisso, é a autoridade de Deus. De Deus. Porque muitas vezes as autoridades, inclusive, irão contra a vontade de Deus, certo? Muitas vezes estão aí acontecendo leis que você sabe muito bem do que se passa aí ao redor do mundo, não é? E nós louvamos a Deus por pessoas que se levantam com uma visão diferente da visão mundana. Por pessoas que não têm receio e não têm medo de se levantar e entender que há um Deus que está no controle de tudo e que o que a gente precisa é estar submisso à palavra soberana do nosso Deus. Através dessa palavra eu quero realmente levar você a esse entendimento. Viva sem temor. Viva sem temor, por mais que as coisas à sua volta estejam dizendo que você está cercado. Por mais que as coisas à sua volta, como aqui, no caso de Eliseu estava cercado, presta atenção nisso. A gente não tem tempo para discorrer, esse aqui é um texto muito precioso, muitíssimo precioso. A gente não tem tempo, infelizmente, né? Estamos aí limitados de tempo. Mas presta atenção nisso. O rei da Síria mandou suas tropas contra Eliseu. É que aqui nesse caso, não foi nem simplesmente contra uma nação toda, foi contra Eliseu. Por quê? Porque ele viu que os planos dele estavam sendo frustrados. Ele tinha um plano, e o plano era frustrado, porque Deus usava Eliseu para dar direção ao rei de Israel e dizer ao rei de Israel o que ele devia fazer para não ser derrotado por um exército que era muito superior, que era o exército da Síria. Mas de repente, o rei da Síria via que os seus planos eram frustrados. E aí, certa vez, ele até fala, como vimos aqui, que o rei, o verso 11, então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele até entendeu que haviam oficiais ali, oficiais que eram a favor de Israel e estavam vazando informações de guerra confidenciais. Uau! Isso aqui é o nosso Deus, que coisa linda é o nosso Deus. Você está vendo a ação de Deus? Você está vendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo? Você está vendo como Deus faz as coisas e muda coisas, irmãos, a nosso favor? Deus estava usando o profeta Eliseu para dar direcionamento e dizer ao rei de Israel: vá por aqui, vá por ali, não vá por aqui, não vá por ali, faça isso, faça aquilo. Uau! E aí o rei da Síria ficou aí turbado com esse incidente, e ele chama os seus servos e diz: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Mas aí a gente vê no versículo 12, e ele disse, verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E aí o que faz o rei da Síria? Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Olha só. E aí foi-lhe dito que ele estava em Dotã. E o verso 14 fala, presta atenção no verso 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. O que ele enviou para lá? Presta atenção. Cavalos, carros e fortes tropas. E chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Aí o seu moço se desesperou. O servo se desesperou. O servo de Eliseu se desespera e olha que ele faz aqui um ai
ai meu Senhor. É uma expressão realmente, né? Não é? Quando a gente está aí agora. Então ele fala assim, ai meu Senhor, que faremos? É preciso a gente ter um entendimento espiritual nas questões físicas, irmãos, para a gente não deixar que sejamos vencidos pelas nossas lutas, as guerras naturais, físicas. Sabe por quê? Porque é um Deus que está conosco. Embora nós não vejamos Deus, mas Ele está conosco. Irmãos, o que a palavra fala? Por exemplo, a Bíblia fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores a favor dos santos. Certo? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe, embora a gente não veja mais anjos acampados ao nosso redor. Você não está vendo, não é? Você não está vendo. Como o moço de Eliseu também não estava vendo. Mas a história não termina aqui. Versículo 16. Ele respondeu, aqui Eliseu, que tem a visão espiritual aberta, que é assim com Deus, que tem esse relacionamento íntimo com Deus, e ele responde, então não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui deve nos fazer entender, irmãos, de que embora você não esteja vendo, deixa eu ser muito enfático, muito claro, embora você não esteja vendo, mas se você está em relacionamento com Deus, você pode sempre entender, não importa que você esteja sozinho, maior, você precisa entender isso, maior são os que estão com você do que os que estão com eles. Agora pense no plano físico, Eliseu estava ali cercado. A cidade foi cercada por causa de Eliseu. Havia um cerco por causa de um homem. Aqui não é um cerco a um país, é um cerco a uma pessoa. Humanamente falando, pareceria assim, que Eliseu seria presa fácil para o exército da Síria. O que você acha? Seria? Seria se fosse no plano humano? Seria se Eliseu não fosse um homem de Deus? Sim, seria. Mas olha, aqui está um homem que não se desespera, pelo contrário, ele levanta os seus olhos, ele pode dizer, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí no verso 17, olha que interessante, Eliseu ora. Qual foi a oração de Eliseu? Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E olha o que aconteceu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Aí aqui o negócio já vira, o jogo virou, aleluia! O jogo agora ficou favorável, porque já não são fortes tropas humanas, são carros e cavalos de fogo, é sobrenatural o negócio aqui, irmãos. O que a gente precisa entender, que agora o jogo vira, deixa eu te entender, se você vai para o lado da fé, o jogo vai virar, e por mais que os adversários sejam imensos, você pode ter a compreensão de que coisas sobrenaturais vão acontecer, que vão se sobrepor ao natural. Era grande realmente o desafio, as tropas estavam ali, e eram fortes tropas, conforme a palavra do Senhor fala, que estavam ali carros, estavam ali cavalos, carros, fortes tropas estavam ali, mas de repente, irmãos, sabe o que estava ali também? Estava ali, a palavra fala que estavam ali carros de fogo, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, aleluia. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia um exército que estava, portanto, que já havia cercado. Mas antes mesmo desse cerco já estava ali, querido, cavalos e carros de fogo que estavam já
ali cobrindo Eliseu, que estavam cercando Eliseu, que estavam ao redor de Eliseu. Ah, meu irmão, quantas vezes a gente se desespera por coisa boba? Quando a gente sabe o nosso Pai, o nosso Deus, quem é o nosso Deus, irmãos, irmãos. Irmãos, esses últimos dias eu vivenciei milagres atrás de milagres. O primeiro milagre foi o próprio milagre do visto. Eu fui sem ter passagem de ida, nem para chegar lá. Eu fui sem ter nem o teste, porque não dava para ter o teste aqui em Jersey. O teste só dá para quem chega, né? Para quem entra. Aí, mas é o governo para quem entra, não é para quem sai. Para quem sai, você tem que fazer privado e não se faz em Jersey. Pelo menos não se fazia até eu ter viajado. Tem que ir para Londres. Só que aí tem seu tempo. Você faz aqui, vai para Londres para vir o resultado. Então, só que você tem que ter 72 horas, ou alguns países 48 horas lá para entrar com o teste. Ou seja, não tinha como. Não dava nem para ter o teste. Mas eu tinha a palavra de Deus que era para ir. Irmãos, para encurtar história, porque eu não tenho tempo aqui, encurtar. As portas foram todas dizendo, está fechada, está fechada, está fechada, não dá, não dá, não dá, não dá. Até mesmo nos voos que eu tentei embarcar já lá para a África, eu tive que assinar até termo de responsabilidade, coisa que eu nunca tinha assinado na minha vida. Para uma empresa aérea lá fez que eu assinasse um termo, onde eu me comprometi a indenizar a companhia aérea se eu não conseguisse entrar, porque eles achavam que não dava, até eles. Mas sabe, irmãos, eu tinha uma palavra de Deus para ir. Eu tinha uma palavra de Deus e eu fui indo. E aonde eu ia, as portas estavam fechadas. Deus abria, milagrosamente. Milagrosamente. Eu fui o último a embarcar nos voos, porque eu fiquei retido. Ia passar o cartão vermelho, não dava para embarcar. Aí me colocavam à parte, eu tinha que esperar para ver o que dava. Mas, irmãos, eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma palavra de Deus. Eu ficava lá só vendo, e aí, Deus, o que vai acontecer? Tranquilo. Tranquilo. Eu tinha uma palavra de Deus. Mas foi justamente assim, eu ficava à parte e eu só ficava vendo, o que Deus vai fazer? Aí eles tinham que chamar o supervisor, tinham que ligar, o supervisor tinha que vir, um rolo. O voo quase para sair, eu lá, esperando. Aí, tudo bem, né, pai? Tudo bem, beleza, estou aqui. E assim foi, queridos. E eu fui, né, numa maratona. Fui Jersey, Londres, Istambul, Joanesburgo, Istambul, Doha, no Catar, Doha, Joanesburgo, para depois de lá ir para Maputo, e para depois de Maputo ir para Beira. Foi uma jornada. Irmãos, aonde eu ia, portas diziam, está fechado. Deus abria. Deus abria. E aonde eu ia, o Senhor ia fazendo milagres. Eu inclusive, iria para um lado, houve alguma coisa, eu entendi, não é para lá. Eu ia para o Zimbábue e eu entendi, não é. Vá para Joanesburgo. Eu falei, eu vou. E eu fui para lá. E Deus deu um tempo muito precioso lá com o pastor Carlos e pastora Vera. Um tempo importante, muito importante para eles. Foi muito especial estarmos juntos lá e vimos que pudemos ser úteis de alguma forma também ali para a obra do Senhor naquele lugar. E eu fui até mesmo no consulado de Moçambique, em Joanesburgo. Foi o último lugar que falaram, não é possível. Cheguei do aeroporto de Joanesburgo, fui para o consulado. Quando eu cheguei no consulado, pediram os documentos, tudo bem e tal. Aí eu perguntei, mas quanto tempo para sair o visto? Eles falaram, 3 semanas. Eu falei, 3 semanas? Eu falei, não, eu preciso para amanhã. Aí eles falaram, impossível. Eu falei, não, mas eu preciso entrar lá amanhã ou depois, eu tenho que chegar lá. Eles falaram, impossível. Falei, tá bom, peguei os documentos, tudo. Falei, pastor, vamos comer, vamos para algum lugar. Aí a gente foi para um shopping, eu levei minha mochila com meu computador. E aí o pastor, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ver, vamos para lá que eu vou ligar a internet e vou ver o que vou fazer. E orando e falando, e aí, Deus, como que vai ser?
Irmãos, aí recebi as mensagens, e a última mensagem dos pastores lá, inclusive da Beira, que tinha ido mesmo na segunda-feira lá na migração, falaram, impossível, missionário, não dá para você vir, não dá para estar. Aí eles falaram, e aí, o que eu faço com os pastores? Eu falei, não, pode mandar vir, fala para vir, porque nós vamos ter o seminário. Eu falei, nós teremos seminário. Eu falei, não sei como vai ser, pode mandar vir. E só podiam, por causa do distanciamento social e as restrições, só podiam os líderes nacionais. Nós temos lá mais de 200 pastores, então tivemos 40 e poucos pastores. Irmãos, eu ainda estava ali, quando eu recebo uma chamada de um outro pastor de Maputo, pastor Sérgio Álvares lá. E ele chega e fala assim, Elias, notícias fresquinhas. Eu falei, fresquinhas é coisa boa. Ele só falou assim, meu irmão, pode vir, meu irmão. Pode vir, que já hoje foi liberado, e eu já tenho a confirmação que está liberado, você pode vir, porque o visto vai ser dado na fronteira para você, só faça isso, aquilo outro, vai ser dado, só tem que vir para o Maputo, e lá você vai poder pegar o visto. Glória a Deus. Ô irmãos, tentaram ainda me barrar para entrar no voo de Joanesburgo para Maputo. Ainda tentaram, porque eu não tinha visto. E a companhia falou, não, mas você tem que ter pelo menos uma carta. Aí eu lembrei que eu tinha uma carta lá, que o pessoal de Beira tinha ido e feito para mim, ido lá, inclusive com notário e tal. Eu peguei e mostrei a carta, e falei, está aqui. Aí, não é, enfim, se responsabilizando. E eu sei que irmãos, aquela carta, por aquilo que eles pediam, não serviria. Mas sabe esse Deus aqui que faz as coisas mudarem? Quando Ele tem uma palavra, e o certo é que eles me permitiram, eu embarquei, cheguei em Maputo, lá em Maputo foi o visto mais fácil que eu já tirei até hoje. Até hoje. O que eu vi? Deus. 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 Entrei, fui para a Beira, fiz o trabalho, ainda na quarta-feira já pude ter uma reunião. Na quinta-feira, irmãos, Deus foi abrindo portas assim. Eu nunca tive uma viagem com tão pouco tempo de tanta coisa acontecer. Nunca. E eu estava sozinho. Mas será que eu estava sozinho? Não. Eu estava sozinho a nível humano, mas olha, assim como existiam lá os cavalos, carros de fogo, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu não sei quantos que estavam lá comigo, eu sei que tinha muita gente, porque o que aconteceu nesse tempo, irmãos, foi sobrenatural. Então eu quero concluir essa mensagem trazendo 3 vídeos como testemunho. Mas dentro da palavra eu quero lembrar para você, versículo 16. Queria que você entendesse isso. O Senhor tem falado para nós nessa manhã. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Recebe essa palavra para a sua vida e entenda. Não fique focado no natural. Peça ao Senhor, como Eliseu pediu, que os olhos do servo se abrissem. Peça ao Senhor e diga, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu comece a ver o que o Senhor tem para fazer em meu favor. Talvez o seu momento seja difícil e complicado, você que está aí na sua casa, talvez você nem pode estar na igreja porque está debilitado fisicamente, está restrito por causa da sua saúde. Creia no poder de Deus e entenda que o Senhor tem falado, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você está com medo de Covid, de vírus, disso, daquilo. Meu irmão, é real o vírus. Claro que é real, mas mais do que um vírus, há um Deus que é real e presente na nossa vida. O Deus dono da vida. O Deus que dá a vida, que é o médico dos médicos, mais real do que um vírus que vai passar, é um Deus que não passará. É eterno e que é o nosso Deus forte e poderoso. Então não tema, por favor, e fique firme. Vamos ver esses vídeos para nos abençoar e depois eu vou estar orando para finalizarmos.